Oi para todo mundo, Bernardo Fabres mais uma vez, trazendo mais um episódio da série Encontros com a Big Band Ouro Preto. Nosso convidado de hoje é o baterista, compositor, professor e pesquisador André Limão Queiroz. André iniciou na música aos 6 anos, estudando trompete com o pai. Aos 9 começou a tocar percussão e aos 14 abraçou definitivamente a bateria, estudando com os músicos Lincoln Shabe e Esdra Ferreira, o Neném. Possui graduação, mestrado e doutorado pela Escola de Música da UFMG, onde atualmente é professor dos bacharelados em percussão e em música popular. Em 2007, foi um dos ganhadores do prêmio BDMG Instrumental e em 2012 recebeu o prêmio Marco Antônio Araújo, também promovido pelo BDMG Cultural, como melhor CD do ano de 2011. Desde então vem fazendo shows com seu grupo, divulgando seu trabalho inspirado na música universal. Em 2015, voltou a compor e gravou seu primeiro DVD ao vivo, comemorando 30 anos de carreira. André atuou e atua com grandes nomes da música brasileira, como Milton Nascimento, Lô Borges, Samuel Rosa, Chico Amaral, Celso Moreira, Beto Lopes, dentre outros, além de fazer parte da MG Big Band. Com vocês, André Limão Queiroz. Olá pessoal, tudo bem? André Limão Queiroz falando, um abraço a todos. No vídeo a seguir eu vou falar sobre Big Bands, na perspectiva da bateria também, uma contribuição aos nossos queridos amigos da UFOP no projeto de Big Band, em nome do professor Bernardo Fabres. E eu só queria fazer uma pequena correção nesse vídeo, que aproximadamente nos 6 minutos e 27 segundos eu falo de upbeat e downbeat. Então eu queria fazer uma correção aqui que downbeat é a nota que é no tempo e o upbeat no contratempo ou no swing feel, na terceira tercina, ok? Eu achei que esse vídeo que eu fiz a seguir ficou legal, fluiu bem as informações, eu decidi então gravar essa errata introdutória. Um abraço a todos, espero que vocês curtam. Obrigado, Bernardo Fop, um abraço a todos. Até mais. Olá a todos e todas, um grande abraço. Aqui quem está falando é André Limão Queiroz, sou baterista e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, na Escola de Música, na área do bacharelado de percussão e de música popular. Eu quero agradecer o convite do nosso querido amigo Bernardo Fabres, professor da UFOP, para contribuir com esse projeto sobre Big Bands. E é uma honra para mim, é um estudo, é um segmento de música que eu gosto muito, que eu sempre tive contato, não só ouvindo, como tocando, né? Já tive algumas experiências, a começar da Big Band da UFMG, a Gerais Big Band, comandada pelo nosso querido Paulo Lacerda, o Paulão, onde ali eu tive muitas experiências e muitos aprendizados de trabalhar dentro de uma Big Band. Também já tive a oportunidade de tocar um concerto com a Maria Schneider no Tudo é Jazz, em Ouro Preto, um festival que inclusive está no YouTube esse concerto. Também trabalhei com o Nivaldo Ornelas na Jazz Mineiro Orquestra, na MG Big Band mais recentemente. E antes de falar de fundamentos mais específicos de bateria e também a percussão, né? A bateria e a percussão compõem uma Big Band normalmente. Antes de falar de uma forma mais específica sobre a bateria, o mais importante que eu acredito é que é importante a gente ouvir, né? O maior estudo de música é ouvir música, né? Então, antes de qualquer ação de performance, é importante a gente ouvir e se inteirar daquele assunto e se familiarizar e transpirar aquilo. Então, não só para Big Band, mas para qualquer gênero musical, é fundamental a gente sempre ouvir e assimilar, né? Então, eu aconselho fortemente a todos vocês, não só bateristas e percussionistas, ouvirem e tentarem também ter uma compreensão cronológica da evolução das Big Bands, assim como também a história da Big Band,
das big bands, né? Principalmente naquele período ali pós-guerra, que teve um grande advento. Enfim, tem muita informação para a gente buscar historicamente, socialmente. As big bands no Brasil também, em Cuba, né? No mundo afora. E então é importante vocês terem uma referência aí de audição e pesquisa. Vou citar algumas aqui que eu anotei, que eu sempre vou nessas fontes, né? As big bands americanas e seus ídolos imortais, né? Os seus band leaders, como a big band do Glenn Miller, né? Do Benny Goodman, do Count Basie, do Dizzy Gillespie, do Tommy Dorsey, Duke Ellington, Frank Sinatra, Maynard Ferguson, a orquestra do Lincoln Center, também citada pelo nosso querido Marcos Flávio, né, na fala dele, e muitas outras. Né, essas são as big bands americanas. Tem a big band do Village Vanguard também, que é muito legal. Tem várias, né, até porque a origem das big bands é nos Estados Unidos, mas as big bands brasileiras também, super importante, né, a Orquestra Tabajara, com Severino Araújo, a Rumpilés, liderada pelo Leitieres Leite, a Jazz Mineiro Orquestra, Nivaldo Ornelas, a Banda Mantiqueira, a Orquestra do Maestro Cipó de Recife, a Rio Jazz Orquestra, a Big Band do Nelson Aires, né, Nelson Aires Big Band, a Big Band Ouro Preto, né, o trabalho maravilhoso do compositor e arranjador Moacir Santos, com o trabalho Ouro Negro, né, vale muito a pena vocês conferirem. Tem registros atuais também da MG Big Band, tocando com artistas internacionais. Tem aí no YouTube, é só pesquisar. Orquestra cubana do Tito Puente, percussionista também sensacional. Alguns exemplos aqui, algumas referências que eu considero cruciais para vocês terem um norte de assimilar a linguagem da Big Band, da linguagem sob o ponto de vista da função da bateria, da percussão, né? Então, ouçam primeiro, antes de partir para uma coisa técnica específica, que eu vou falar um pouquinho. Poderia citar também alguns bateristas importantes de Big Band americanos, como o Mel Lewis, Gene Krupa, Buddy Rich, Louis Bellson, Max Roach, Kenny Clarke, John Healey, mais contemporâneo, Steve Gadd também, né? Bom, sobre questões mais específicas da função da bateria na Big Band, eu queria indicar para vocês um livro que é muito interessante, que é do Bob Gabrielli, e o livro se chama Chart Reading. Ele traz conceitos iniciais e básicos da função e do comportamento do baterista numa Big Band, que eu vou falar um pouco aqui do que ele diz nesse livro, né, das nossas funções, né, que são fundamentos importantes. O mais importante é a gente ter a capacidade de manter o tempo, a gente ter uma sensação de pulso, da gente ter realmente a função principal de estabelecer o tempo, né, para esse grande conjunto, uma Big Band, né, não só numa Big Band. E outro fundamento importante é a gente ter uma fluência de como saber lidar com a partitura, né, com a leitura. Obviamente que primeiro a gente vai se familiarizar com aquela partitura, com aquele tema, vai fazer um estudo para saber como interpretar o arranjo, né, e mantendo sempre a função principal da marcação rítmica, né? Então é muito importante a gente saber dar suporte às figuras rítmicas que aparecem numa partitura, né? Como interpretar essas figuras, o que tocar, o que não tocar, né? Então, por exemplo, o Bob Gabrielli, ele começa, né, com figuras básicas e importantes, que seriam figuras no upbeat, ou seja, na cabeça do tempo, e no downbeat, no contratempo. No caso aqui, a gente está considerando uma leitura de swing feel, né, que é uma leitura swingada, né, tercinada. Então, um treino importante é a gente, por exemplo, fazer um trabalho repetitivo de assimilar as figuras básicas de uma divisão, de divisões recorrentes numa partitura de Big Band. Como eu citei, no downbeat, no upbeat, seria uma primeira situação, se acostumar com essas figuras, memorizar essas figuras e saber interpretá-las, tanto num conceito de interpretar uma figura de ensemble, como uma figura de sessão. Figura de sessão seria, por exemplo, o que um trompete, um naipe de trompete está fazendo, um naipe de saxofone. Figura de ensemble é quando o todo faz uma divisão ou
uma coisa importante no arranjo. Basicamente, informações básicas iniciais. Com uma figura de seção, o baterista mantém a condução e interpreta aquela divisão. Interpretar seria tocar ou não. A gente tem que ter essa capacidade de interpretar o que tocar e o que não tocar. A gente não é obrigado a tocar tudo que está escrito. Daí a importância de ouvir para a gente assimilar o conceito dessa linguagem. A figura de ensemble já é basicamente quando o baterista para de conduzir e faz aquela divisão junto com a figura de seção, de ensemble. Sessão também. Só que na sessão a gente mantém a condição. E o que tocar, qual o fraseado? Aí entra no idiomatismo da Big Band, né? Se ela for de jazz, se ela for de música brasileira, se ela for de música cubana. Então é importante a gente também ter esse repertório de fraseados, de preparação para essa figura de ensemble ou figura de sessão, né? Isso são coisas muito importantes também da gente saber falar esse idiomatismo, né? A gente também pode se deparar não só com um único acento, mas com múltiplos acentos, 2 acentos seguidos. Aí vai depender da distância entre um acento e outro, se a gente vai colocar ainda um preenchimento entre um acento e outro numa leitura da partitura, ou acentos com maiores distâncias, e até mesmo múltiplos acentos. Então, toda essa capacidade de interpretar e saber lidar com a partitura de Big Band envolve audição, para a gente ter conceito e saber fazer da nossa forma, dentro daquele idiomatismo, com a nossa linguagem, com o nosso estilo, né? As peças da bateria, né? Uma outra informação talvez que possa ajudar. Bom, o que eu já percebi é que o bumbo, normalmente é um bumbo mais grave, não tem uma afinação definida, para lidar com um grande grupo, pratos de condução mais incisivos, mas é legal você ter um leque de tipos de pratos de condução mais suave, com mais presença, né? Tem um prato muito clássico na Big Band que é o sizzle, que é um prato que tem R-beats, procurem pesquisar o sizzle, né? Assim como crashes, né? Pratos mais curtos e mais longos, justamente para você ter acentos mais longos, mais curtos. Vocês podem ver que tem um prato curto aqui, um prato de ressonância média aqui, outro mais longo. Isso tudo ajuda a gente a interpretar as acentuações, assim como também, além das baquetas, né, é muito comum se usar as vassourinhas e as mallets, né, as baquetas de feltro, para corresponder a esses arranjos. Bom, são dicas iniciais. Eu quero muito agradecer aí ao Bernardo Fabris, professor da UFOP, né? Eu citei aqui também não sei se eu citei, mas temos da Big Band Ouro Preto, né? A Big Band Ouro Preto, que é justamente da UFOP. Quero parabenizar o projeto, estou às ordens para o que vocês precisarem. E fica então aí umas primeiras dicas iniciais sobre como lidar e como absorvermos e entrarmos nesse universo da Big Band. E estou às ordens para o que precisarem. Um grande abraço e até breve. Obrigado.